Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal chegando aqui, Kelly. Espera nosso convidado chegar, o Fernando Luiz. Artista, visualizar aqui. Fala, meu amigo. Fala, doutor Fernando. Boa tarde, Se eu seja... soubesse que você vinha. Boa tarde. Se eu soubesse que você vinha arrumado assim, eu também teria colocado um Não, meu terno. irmão, Eu acho que ainda deve estar tô aqui na labuta no aqui, tô no escritório, né? escritório. Enfim, seja bem-vindo É, novamente, meu amigo. E obrigado por ter aceitado novamente esse convite. Nós que já falamos aqui sobre audiências e audiências de uma forma geral e audiências criminais por videoconferência. É muito importante nesse momento de adaptação, de transição para o novo normal. Enfim, então agradeço ter aceitado esse convite e falaremos agora de um novo tema que eu pensei e você aceitou o convite, com o tema Nós, advogados vistos por um juiz. Fernando, para quem não conhece, ele é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, não é sergipano, é do Rio Grande do Norte, mas está aqui radicado em Sergipe, acho que desde 2004, não é isso, Fernando? Ou veio antes? desde 2004. Mas eu sou 2004. sergipano, viu? Eu Oi? tenho um título para provar. Eu sou sergipano. Ah, é cidadão sergipano. Pronto, então, Sou, graças a Deus. de papel passado. Exato. Então, aceitou novamente esse nosso convite para falar um pouco aqui dessa relação, advocacia, magistratura, enfim, já que a nossa audiência é majoritariamente de colegas advogados que estão iniciando, e para desmistificar muitas coisas, né, que se fala, enfim, de quem não atua efetivamente na lide diária. Então, Fernando, agradeço ter aceitado o convite e fico muito feliz. Fábio, obrigado. Eu que agradeço novamente o convite. Na próxima vez, a gente vai gritar, é Petra, viu? É a terceira live e a gente É verdade. vai comemorar. Mais uma vez, também eu agradeço pela pertinência do tema. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. O sistema constitucional de justiça nos colocou todos no mesmo propósito, no mesmo plano. Eu acho que é importante a gente conversar sobre essas questões, falar sobre alguns mitos e algumas ocorrências que também a gente verifica na nossa história, né? E o mosquito decidiu me atrapalhar aqui, mas estamos juntos. Aí você fica à vontade para começar a convidar as pessoas. Vamos fazer aquilo que sempre, pedir para as Sim, pessoas sim, sim. compartilharem aí um aviãozinho, né? Isso E mesmo. esperar o povo chegar. Fábio, deixa eu aproveitar esse comecinho só Sim, para... fica à vontade. Hoje eu terminei de postar algumas postagens que a gente tinha feito aqui no IGTV. Eu precisou de uma pandemia para eu tomar coragem, realmente iniciar os projetos, né, os meus projetos acadêmicos, e um canal no YouTube, que eu paquerava com isso há muito tempo. E hoje eu postei lá os vídeos todos, já comecei, então eu convido vocês, sua audiência, para quiserem curtir, se inscrever no canal e ver lá os vídeos, que é uma série sobre videoconferência. Está no YouTube, se procurar lá Fernando Dantas, Prática Jurídica, vai encontrar, tá bom? Obrigado aí pelo espaço e vamos conversar sobre essa Bom, relação. E o tema, nesses temas, foi você que disse, para sim, que ninguém sim, ache que eu sim. vou fazer julgamentos aqui. Não, Então não. vamos lá. E quem já não acompanha, acredito que praticamente todos aqui que nos acompanham também acompanham o Fernando, mas tem muito vídeo interessante no tocante às audiências por videoconferência, toda a sistemática, a utilização do aplicativo. Então, quem está na advocacia é imprescindível conhecer esses vídeos, Fernando, com muita dedicação e muito profissionalismo. Vocês vão perceber a qualidade dos vídeos. Eu até perguntei se ele tinha contratado uma agência, enfim, mas fiquei sabendo que ele mesmo está gravando, filmando, editando, enfim, está um material de muita qualidade. Então, vamos começar. Enquanto professor, Fernando, passei 8 anos na faculdade, ensinando na cadeira de Direito Penal, e agora, mais recentemente, com alguns cursos voltados para a prática na advocacia criminal, porque eu entendo que esse início, a dificuldade é muito grande, a teoria da faculdade e a prática, existe um abismo muito grande do que a gente aprende e que, de fato, acaba acontecendo no dia a dia forense, junto às autoridades policiais, judiciais, Ministério Público. Então, eu pensei
nesse tema, até para a gente desmistificar alguns mitos e realmente é melhor aparelhar o colega que está começando no que vem acontecendo, o que pode vir a acontecer no seu exercício profissional. E uma questão que eu gostaria de ouvir sua opinião, Fernando, é o seguinte. Desde 2015 para cá, o CNJ ele criou audiência de custódia, possibilitando a apresentação do preso em 24 horas, enfim. Eu já me deparei em várias audiências em que eu fui participar, geralmente chego mais cedo, sempre sou aquele advogado que chega antes para não correr o risco de me atrasar, né? Jamais dar ensejo ao atraso de um ato processual, porque eu sei que tem muita coisa envolvida, né? Os funcionários, a polícia, enfim. E já me deparei em várias situações em que o colega se limita, se restringe a acompanhar o seu cliente, senta ali na mesa de audiência, não faz nenhum requerimento, nenhum tipo de intervenção. E às vezes eu já, até conversando com esses colegas, mas colega, você simplesmente, ele disse, doutor, colega, mas eu sei, o juiz já vai com a decisão meio que pré-formatada, já com o modelo, e eu acho que às vezes não vale a pena fazer essa intervenção. E eu, pelo contrário, sempre busco pleitear tudo que eu entendo que é devido, seja a redução de uma fiança, seja o arbitramento de uma fiança, a concessão da liberdade provisória, enfim. Sempre busco dar o melhor atendimento ali para o meu cliente. E os colegas, muitos, ficam naquele preconceito de que o magistrado já vai com a decisão tomada e que aquilo seria uma mera formalidade. Então, a sua visão, Fernando, já deve ter feito várias audiências de custódia, seja no interior ou aqui na capital, enfim. Qual é a visão do magistrado em relação ao advogado nesse ato processual especificamente? Fábio, a gente vai voltar para essa questão, mas é só porque eu vou ter que falar sobre a visão que eu tenho sobre alguns advogados e eu queria deixar bem claro que eu vou tentar não fazer isso. Eu vou falar sobre a minha visão sobre a advocacia. Vamos falar sempre no âmbito do DVC. Sim. Deixa eu dizer por que eu tenho que esclarecer isso. Ontem, durante a postagem, você manda para mim, eu faço a postagem das lives que eu vou participar. Uma amiga, eu não vou dizer mais, porque isso pode se entregar tanto. Você vai dizer a verdade? Eu disse, olha, primeiro, se fosse uma amiga minha, ela ia saber que eu não... Se fosse não, ela é amiga minha. Disse, como amiga minha, ela devia saber que eu não vou para uma live para falar mentira. Não faz sentido. Se eu não puder falar a verdade, é melhor ficar calado, é melhor não me dispor, né? Mas é óbvio que eu vou falar a verdade. Mas uma coisa que é importante, Fábio, a gente compreender é que essa é a verdade que eu a compreendo. Né? Primeiro, uma visão não é a visão. Ou seja, existem outras. Essa é a minha, você tem as suas. E como eu disse, vou tentar mostrar aqui a visão que eu tenho da advocacia. Por que é importante distinguir a visão que eu tenho da advocacia, como aquela que a gente deseja, como aquela que eu acho que se eu fosse advogado eu gostaria de ser, como aquela que se meu filho decidir ser advogado eu quero que ele seja, e da visão de alguns advogados. Eu me lembro que eu fui PRF. Hoje, acho que todo mundo tem uma visão muito boa em relação à Polícia Rodoviária Federal, mas quando eu entrei na Polícia Rodoviária em 94, eu entrei com 18 anos, só para ninguém pensar que eu sou muito velho, tá? A fama da Polícia Rodoviária era até uma fama, talvez até, que eu achava que era... não, tinha razão, é que só tinha boleiro lá. Quando eu entrei, aí eu conheci efetivamente, eu nunca vi ninguém pegar bola, que se tivesse visto era um problema, que eu ia ter que ficar num dilema entre prender o colega enfim, né? Mas eu soube, pelo menos de ouvir dizer, quem eram aqueles 3 ou 4 que faziam. Mas esses 3 ou 4 eram os cartões postais da PRF. Porque é eles que tinham contato com as pessoas. E boa parte da Polícia Rodoviária, eu falo com pureza d'alma, como alguns gostam disso, com toda sinceridade, não era aquilo. E eu me incomodava, porque eu era PRF, mas a fora era aquela. A polícia mudou muito depois da minha turma. Eu entrei, tinha 70 e poucas pessoas na Polícia Rodoviária, só minha turma no concurso 94 foram 100. Lá no Grande Norte fazia mais de 16 anos que não tinha concurso. Enfim, mudou, e a Polícia Rodoviária é outra. Mas o que eu quero dizer com isso é que aqueles poucos, uma meia dúzia, não era mais do que isso, eram os cartões postais, era o que dava a aparência de uma instituição que não merecia aquilo. Então, quando a gente tem alguns contatos com algumas pessoas de algumas instituições, a gente nunca deve querer estender esta experiência específica para todo mundo. Não é eu tenho uma experiência com um juiz ou com um advogado. Não é isso que é a advocacia, nem é isso que é a magistratura. Isso é o que aquele advogado é, o que aquele magistrado é. Portanto, a gente tem compreensão
tem que compreender isso. Então, tudo que eu for falar aqui, primeiro é verdade, mas é a minha verdade, ela é baseada na minha visão, eu tenho valores, eu tenho certos conhecimentos, mas é fato. E também é a visão que eu tenho da advocacia, daquela de diversidade, daquela que você quer construir trabalhando como professor, não na universidade, o conceito de docência está muito alargado, mas fazendo isso, você faz fazendo o que eu faço também. Tá? Então, quando a gente trabalha aqui, neste ensino, que é um ensino de fazer e aprender fazendo, é exatamente desejando o ideal. E aí eu vim aqui falar a verdade e vou dizer nesse sentido. Aí você fez a pergunta especificamente sobre a audiência de custódia. Só um eu adendo, já tinha Fernando, dito... só um adendo. Em Foi relação não. ao próprio título, quando eu conversei e fiz o convite, que fique muito claro que aqui é a visão do magistrado Fernando, não é da AMASE, não é da magistratura sergipana, é do seu contato nesses 16 anos de magistratura, na sua lide diária, numa vara de competência plena, em que você atua em ações cíveis, criminais, enfim. Então, que isso fique muito claro, né? Por isso que o título, inclusive, especifica na visão de um magistrado. Um Exato, magistrado perfeito. que nos fala. Você foi perfeito no seu esclarecimento. Pois bem, é exatamente isso. E aí, vamos falar sobre a audiência de custódia que você falou, sobre esse ato específico que é importante, que no momento está suspenso, mas já houve uma recomendação que eu confesso que eu não vi, porque eu estava baixando os vídeos e tudo e não estudei. Recebi durante o dia, sobre que a gente comece a pensar como é que a gente vai retomar isso aqui, porque é fato que hoje a gente não está fazendo, mas faremos, tá? Em algum momento, em breve, quando houver condições, quando a pandemia permitir, a gente vai fazer. E eu já tinha dito isso numa outra live, eu não sei com quem foi, só sei que não foi com você. Eu disse o seguinte, nenhum rico preso, isso não é um demérito à defensoria, muito pelo contrário, mas nenhum rico preso chega na delegacia sozinho. Ele vai para a delegacia, o advogado já chega. Isso não é errado, né? Ou seja, você começar a defender o seu cliente desde quando ele começa a ser objeto da investigação. A gente está falando aqui já da audiência de custódia, que em tese, pode ser até 24 horas depois da prisão. Eu digo que é muito importante que o advogado participe, e não é só estar presente, é diferente uma coisa da outra, da audiência de custódia, como desde antes ele já comece a acompanhar o seu cliente, o seu assistido, em todo momento em que ele permaneceu sob a custódia do Estado. Pois bem, então vamos perguntar, você me perguntou sobre o que é que eu acho que o advogado deve fazer na audiência de custódia. Eu não sei o que eu vou decidir. Você disse, aqui tem colegas que, advogados, dizem que alguns colegas meus juízes já chegam lá com a decisão. Pode ser que tenha. Eu não vou dizer que sim, nem que não. E nem vou dizer que todo mundo corresponde àquele parâmetro ideal de profissional. Assim como não há, quando eu era da PRF, não havia policiais perfeitos, nem todo mundo era igual. Não há juízes perfeitos e nem todo mundo é juiz da mesma forma. Pode ser que exista alguém que, de fato, chegue lá já para fazer aquilo. E é fato que a gente, antes da audiência de custódia, só para vocês compreendam, a gente analisa o processo. A gente não chega, pelo menos que deve analisar, né? Você não chega na audiência de custódia sem ter lido o processo. E aí você minuta opções, é como uma sentença de júri. A minha sentença de júri sai em 10 minutos. Por quê? Porque eu faço 6, 7 possíveis condenatórias, assim, então. Então você faz isso. Mas eu nunca sentencio na minha mente, nunca decido na audiência em relação ao destino do flagranteado sem ouvir as partes. E assim ouvir mesmo. Porque uma coisa que eu digo para mim, Fábio, eu quero não errar. E eu tenho absoluta certeza que eu não sei de tudo. Então eu gosto da colaboração do Ministério Público, do Defensor Público, do advogado, e todas aquelas pessoas que me chamam a atenção. Isso é uma coisa que eu não sou hoje cristão, nem tenho crenças espiritualistas, mas uma coisa, quando eu era protestante, eu pedia a Deus todo dia. Eu quero não cometer injustiças. E eu queria a ajuda das pessoas para não cometer injustiças. Erros a gente comete, mas tipo assim, que sejam remediados. Até que se eu chegue lá com um convencimento, eu quero que as pessoas me ajudem. Tá certo? Então, se há algum juiz, e deve haver, mas certamente tem a minoria, como era a minoria aqueles PRFs que eu falei lá, que eram a pequena minoria, que não gosta da colaboração das partes, do MP, da defensoria, da advocacia, o advogado ele não deve se pautar em função dessas experiências.
Ah, se ele não quer participar porque ele tem medo de que naquela audiência específica aquele juiz não diga isso, ou diga aquilo, ou diga aquilo, eu acho que talvez ele tenha que rever a postura dele como profissional. Não vou sugerir aqui que ele saia da advocacia, porque talvez seja radical demais, né? Mas ele tem que rever. Não é possível que você firme o seu paradigma de comportamento por causa de uma experiência, ou por causa de uma fragilidade que pode ser sua, né? De que, eu não vou dizer isso porque o juiz vai se comportar. Bom, mas você tem um dever de fidelidade de prestar assistência ao seu cliente. E o advogado que faz isso, para mim, né, e eu considero aí a minha opinião, que para a maioria dos juízes, e certamente todos os bons juízes e juízes, querem a colaboração das partes. Portanto, não deve haver uma postura passiva. O ato não é para isso. O ato é para aferir condições de legalidade, o ato é para decidir, decidir se a pessoa fica ou não fica em custódia cautelar. Portanto, é muito importante que o advogado não se cale, que o advogado seja diligente, que o advogado converse com o cliente dele e diga tudo o que tem que dizer, que exerça o direito à entrevista pessoal, de conversar com o cliente dele antes e já orientar em todos os sentidos com relação ao comportamento, ao que vai acontecer, aos possíveis desfechos. Isso é muito importante. Né? Esse eu não digo que é o começo, que o começo é já ir na delegacia. Tá? Mas é algo que, tipo assim, de todas as providências que ele tem no âmbito do judiciário, é o primeiro, ele tem que ter uma linha de absorver conhecimentos e de atuar coerentemente tudo isso. Portanto, a mim, e certamente a todos os bons e boas juízes e juízas, a atitude participativa, colaborativa, é certamente bem-vinda. É certamente bem-vinda e é essencial. Sob pena de, se algo não acontecer, aí pensando já no lado de vocês, vão dizer, olha, o advogado também não disse nada, o advogado se comportou assim, e aí muitas vezes a defesa pode dizer, olha, não, é porque o juiz, com aquele juiz não dá nada. Não tem, você só pode ter essa certeza se você realmente participar. E nesse caso, especificamente da audiência de custódia, o magistrado, ele, em regra, ele só tem acesso, só tem conhecimento do auto de prisão em flagrante feito pela Polícia Judiciária, e a defesa pode trazer um documento novo, pode trazer uma certidão de antecedentes, pode trazer um atestado médico em relação à condição de saúde do seu cliente, que pode, de certa forma, seja uma prisão domiciliar. Então, são elementos que o magistrado desconhece. Então, como é que eu posso, já de antemão, dizer que ele não vai conceder por isso ou por aquilo, se eu não apresento todo aquele arcabouço de elementos fáticos que podem ser apresentados no depoimento do próprio flagranteado e eventuais documentos, uma redução de fiança que a polícia arbitrou e o magistrado está ali só para manter ou reduzir em razão da condição econômica. Então, são elementos novos que o colega pode trazer, sem contar que, ainda que haja essa negativa do magistrado, que é possível, não se está dizendo que porque ele vai requerer que vai conceder, ele vai submeter à apreciação. Até para que depois, quando ele vem eventualmente impetrar um habeas corpus, ele demonstre que aquele argumento já foi submetido à apreciação da instância anterior. Então, ele não inova já no habeas corpus. Ele submete, caso haja negativa, ele submete novamente esse argumento, né, até para que não se alegue supressão de instância, né, por não ter apresentado inicialmente a esse magistrado. Uma outra questão, Fernando, até enquanto professor, e já com 14 anos de advocacia, que me é quase que diariamente suscitada essa dúvida de colegas que estão iniciando, é o seguinte: eles chegam e se deparam, seja na audiência de custódia, quando termina, ou num processo que está em seu início, onde há a decretação da prisão preventiva em desfavor do seu cliente. E a maioria dos colegas ficam naquela dúvida: faço um pedido de revogação para aquele magistrado, ou já vou direto para um habeas corpus? E aí, lógico, tem duas situações. Uma é aquela em que a decretação é na audiência de custódia, por exemplo, a conversão, e um magistrado diferente que vai acompanhar o trâmite do processo, né? Ou naquelas situações em que o mesmo magistrado decreta uma prisão temporária ou preventiva e os colegas ficam naquela dúvida se primeiro esgotam a jurisdição do primeiro grau ou já partem direto. Você, enquanto magistrado, que seja uma audiência de custódia que você não decretou, seja naquela situação que você foi o magistrado desde o início, como é que você enxerga essa postura do advogado em eventual pleito de revogação ou não? Fábio, deixa eu dizer só uma coisa aqui em relação ao que fazer.
Primeiro, eu não tenho compreensão de como todos os desembargadores compreendem essa questão da supressão de instância. Então, a primeira coisa que eu digo para os advogados é: veja o que você vai, estude essas questões todas. O advogado não deve ser surpreendido, não deve improvisar, coisa que você vive dizendo, né? E é a obrigação dele conhecer todas essas questões. Agora, o que fazer no juiz de primeiro grau? Faça ou não faça? Adianta ou não adianta? Veja, abstratamente você dizer que não adianta e de início dizer, não vou despachar, eu vou logo subir. Primeiro, comigo isso não é ofensa, né? Ninguém recorrer de minhas decisões, entrar com HC e dizer, não me ofende. Se eu cometi um erro e a pessoa aponta isso no HC, eu fico feliz porque alguém vai me permitir, ou alguém vai corrigir ou me permitir corrigir um erro. Se não é verdade aquela atribuição, menos ainda eu tenho por que me ofender. Então, qualquer julgamento que o advogado deve fazer, ao meu ver, não deve ser orientado por eu não quero ofender o juiz, não quero causar nenhum tipo de mal-estar. Eu não estou dizendo que ele não deve fazer o juízo no sentido de que seja racional, sempre sabendo que você deve satisfação ao seu cliente, portanto, eu não vou gerar gratuitamente uma indisposição cognitiva, mesmo que inconsciente, com o julgador, porque isso também é falta de inteligência. Né? Mas tipo, eu não devo pautar o meu comportamento no sentido de que o juiz pode ofender, não adianta. É como se você tivesse esses preconceitos, esses bloqueios. Eu não vou fazer isso porque não, por que não adianta? E, sobretudo, vamos considerar fatos. A legislação diz o seguinte, que eu posso revogar toda vez que acontecer um fato superveniente que realmente seja isso. Se realmente você vai pedir da mesma forma, e muitas vezes genericamente acontece como uma decisão genérica, um pedido genérico, que você já pediu sucessivo, mais de uma vez, comigo não adianta. Tipo, porque realmente, olha, o que é que tem de novo? É isso. Sim. Porque a gente tem tanto processo, também considere toda uma questão pragmática. Que se eu quero que o meu cliente fique solto. Não, vai chegar o Natal, ele quer... Não, isso aí, me perdoe, mas não é fato novo. Vai chegar, e pode ver que a pessoa acha um espírito natalino, desde quando? Hipótese de revogação, espírito natalino. Eu não acredito em espírito, no Natal avalie isso. Então, mas é só essa questão. Ninguém pode presumir que não funciona. Sempre faça, crie a circunstância que distinga daquele momento em que foi decretada a preventiva. E não acho previamente que não dá certo. Pode dar e pode não dar. Como é que você vai saber que dá certo ou que não dá, que vai ser acolhido ou que não vai ser acolhido? Ao meu ver, é indo. Se puder, requeira, despache com o juiz, mostre efetivamente que há uma distinção e não faça só isso de boca indo lá. Vá lá se puder. Tá certo? Mas bote no papel. Porque às vezes quando você diz, e já aconteceu isso, as pessoas falam comigo, eu nunca combino decisão com o MP, com quem quer que seja, ou, doutor, tudo bem. E doutor, o que é que você acha que dá para fazer isso? Não posso dizer, se eu disser, aqui eu não posso decidir, né? Aí eu disse, não posso dizer, mas requeira. Por ter antecipado, inclusive. Pois é. Aí são, requeira. E aí, às vezes a pessoa diz e não põe no papel o que disse. Né? Que tem isso, eu disse, poxa, aí você vai me apresenta argumentos aí que são até razoáveis. Mas quando você vai ver no processo, está o mesmo pedido daquele. Eu não posso dizer, olha, esse pedido é igual, todavia o advogado veio aqui e despachou dizendo isso não pode. Então, demonstre efetivamente a distinção, seja coerente quando do despacho com o juiz, né, o atendimento feito presencialmente ou por videoconferência, como a gente está fazendo agora, e também coloque os mesmos argumentos de lá no processo, tá certo? Isso é importante. O que disse lá, dizer aqui também. Eu sempre procuro orientar, quando me é solicitada esse tipo de orientação, o seguinte: se foi um magistrado na audiência de custódia que decretou, esse processo foi para uma outra vara, você consegue trazer argumentos fortes ou documentos para inovar no pedido, né? Uma questão de saúde, uma questão que foi rejeitada na audiência de custódia, mas que você tem elementos para enfrentar aquele argumento, ou quando é o mesmo magistrado, como você disse, se eu consigo trazer um argumento novo, porque se eu fiz um pleito, sei lá, de excesso de prazo, você rejeitou aquele argumento, passou-se 15 dias, não teve nenhum movimento, a audiência já está designada, já está tudo agendado, então não teria sentido eu fazer um novo pleito com o mesmo fundamento, né, para aquele mesmo magistrado. Então, se ele entende que aquela demora, que na minha ótica
causou um excesso, mas o magistrado entendeu que não, você já partiria para uma segunda instância. Mas se você traz um outro argumento, como você disse, você consegue distinguir daquele preso dos demais do processo. A decisão ela acabou contemplando todos de uma mesma forma, mas o seu cliente ele tem alguma situação que o distingue. Então, fazer esse juízo, como você disse, jamais partir já do preconceito de que não adianta entrar porque vai negar, né? De uma forma bem genérica. Então é isso que os colegas têm que compreender. Certo. Isso que você falou, não adianta eu renovar os mesmos argumentos sem ter modificado as circunstâncias para o mesmo magistrado, tem um outro sentido, Fábio. Se o seu direito é bom, você não pode causar desconfiança sobre o seu direito. Então, tipo, a insistência numa tese que você já disse, primeiro, pode causar inconscientemente a disposição. Aquela oração que antes eu fazia para não ser injusto, eu sempre tento me policiar. Olha, por favor, mesmo que tenha acontecido qualquer coisa na audiência, no processo, em relação à parte, ao testemunho, sei lá quem for, abstenha-se de considerar isso no seu julgamento. Mas é um esforço que eu faço consciente. Eu não sei, eu não conheço neurociência para saber como é que inconscientemente eu considero todas aquelas desconfianças inconscientes. Por que aquele cara insiste tanto naquilo que não tem sentido? Será que de fato aquele direito que eu achava bom não é tão bom porque ele insiste no que não era? Então esse juízo que vocês devem fazer a cada pedido, eu não quero, mas só considerem essa questão, que é muito importante. Uma outra questão que é muito comum, e você acabou até citando agora, é esse contato pessoal. Nesse momento, evidentemente, por conta da pandemia, mas eu sempre defendi, desde os meus primeiros anos na advocacia, sempre defendi ter esse contato direto, esse contato pessoal com o magistrado para despachar um pedido de revogação, para despachar questões preliminares de minha resposta à acusação, enfim. Já em alguns casos mais complexos, eu tenho a prática, inclusive, de ir até o foro e me apresentar para o juízo. Olha, excelência, esse processo aqui está se iniciando agora, eu sou advogado de fulano, estou à disposição, enfim, me apresento, principalmente para aqueles magistrados que a gente não conhece, não teve ainda a oportunidade de trabalhar junto. Que não vai para pedir nada, é só dizer. Só dizer, já aconteceu. Antes da pandemia, aconteceu isso num processo que nós assumimos na seção judiciária que fica em Propriá, a Vara Federal. A magistrada é sergipana, mas chegou aqui há pouco tempo, um processo complexo. Fui até Propriá com esse único propósito. Juntei a procuração, porque não estava conseguindo juntar pelo PJE, e me apresentei e tal, conversamos, enfim. E ela disse, não, tudo bem. Tive acesso a um HD que estava depositado no cartório, para que, de fato, o magistrado já enxergue aquele profissional como responsável por aquele processo, que sabe que vai ter também um colaborador no sistema de justiça. Então, em relação a esse contato, seja despachar, seja para se apresentar, muitos colegas protocolam e ficam, não vou, o juiz não gosta, eu vou falar com o assessor, ou então é barrado logo na entrada do fórum pelo estagiário, e fica naquela coisa achando que vai atrapalhar, que vai incomodar, que o direito dele é tão simples que não precisa nem despachar, que o juiz vai entender aquilo. Como é a sua rotina, lógico, antes da pandemia e como está sendo agora, no tocante a esse trato, esse atendimento com os colegas advogados? Pressupondo que você está falando isso com o intuito de formar, eu vou falar primeiro como eu estou fazendo agora, para depois eu falar como é em condições normais. Veja, como eu estou fazendo agora na minha portaria de atendimento, eu tenho uma portaria que regulamenta isso, eu já digo, qualquer pessoa pode ser atendida por mim. Basta que entre em contato com a secretaria e peça, primeiro, para que ela eventualmente diga como é que eu quero. Doutor, quer que passe o telefone ou não? Os dativos já tem meu número, tá? Zap, telefone, enfim. E os outros para... Princesa, pode estar aqui. E os outros, eu estou no outro sítio, só para ver aí a Juliana me trouxe. É uma pessoa de posses, de propriedade. Não, ela, é tudo dela, não tem nada a ver aqui, viu? Um beijo, princesa, para não dizer que eu não falei, obrigado, te amo. Veja, aí voltando para o atendimento, então é possível você falar comigo durante esse período, eu vou dizer se é por telefone ou se é por uma conferência, eu inicio uma reunião pelo Cisco Webex, tá? Como é que faz para falar com um assessor? Agora, quem preferia falar com um assessor que não falar com o juiz, agora não tem como.
Porque você não é direito do advogado despachar com o assessor. Sim. Ele é direito de despachar com o juiz, é direito de ser atendido. Aí, não, eu queria falar com o assessor, porque é mais... Bom, então este é o momento que o advogado tem para treinar. Agora eu só posso despachar com o juiz, porque não tem como se intermediar de outras formas. Eu vou até estabelecer um atendimento misto e diferenciado, com assessor, com horários, enfim, para falar. Mas não tem ninguém sem atendimento. Então, o advogado que achar que não, nesse período não dá para falar, dá para falar. Ligue para a Secretaria de Juízo e diga que quer, que todo juízo tem a obrigação de prestar o atendimento. Em condições normais, como é que eu faço isso? Veja, primeiro, use sempre da inteligência emocional que você usou. Você disse, sem dizer à juíza lá de propriedade, da Vara Federal, que você não é um cara que pede qualquer coisa, que pede de qualquer jeito. Você não disse isso, mas você disse isso. Como? Pô, o cara chegou aqui e veio só falar um negócio, foi todo cortês, todo educado e veio... Poxa, esse camarada não pede qualquer coisa. Ele é educado, ele é diligente. Tudo isso você disse sem dizer à juíza. Isso causa uma predisposição natural, é como ela vai examinar a sua causa. Ninguém tem como dizer, não faço isso. Ninguém roubou. Todo mundo é gente. Então, quando você faz isso, é complicado você ter em disposição com alguém que se comporta como você. Aí tem o outro lado da moeda. Se eu chego lá, o juiz está em audiência, eu não vou parar a audiência, principalmente que você sabe que é oitivo e tal, para você atender. Pode ser que entre um oitivo e outra, dê para conversar. Mas às vezes é uma questão que é privada e tal, você vai expor isso. Não, então quando eu terminar entre um e outro, eu posso até atender, ou quando terminar todos, a depender. E aí, se o advogado vai fazer isso lá, e já vou usar uma expressão aqui que é bem popular para a gente entender, botando o pé nos peitos e tal, e querendo exercer prerrogativa, talvez não vale a pena. Porque, da mesma forma como a educação, a cortesia, a diligência causam boas impressões e predisposições positivas, a indelicadeza, a falta de educação, a falta de compreender que o seu tempo pode não ser mais importante do que os que estão, dos outros dois advogados que estão nas audiências esperando, né? Então isso tudo tem que ver. Como é que eu vou fazer isso? Eu quero fazer isso para me satisfazer, ou seja, dizer que eu estou exercendo minha prerrogativa, eu estou fazendo isso para defender efetivamente o meu cliente. Então, realize isso tudo com muita inteligência. Repito, não estou aqui dizendo que juiz tem que exercer capricho, deixar advogado de castigo, nem que advogado tem que ser subserviente e ser passivo. Nada disso. Estou dizendo que todos nós, juízes e advogados, devemos ter respeito um pelo outro e devemos ter inteligência, sobretudo, emocional, socioafetiva no trato. E saibam que é tão importante quanto ter razão, na verdade mais, né? É ser feliz. Eu escutei essa palavra antes de Padre Fábio Melo ser padre, tá? Numa conferência, uma palestra que eu vi no consultor de empresas em 95, 96, quando era dos Correios. Então ele disse, você quer ter razão ou ser feliz? Eu disse, eu quero ser feliz, tá? Então, você está defendendo a casa, você quer mostrar ao advogado, ao juiz que ele tem que lhe atender, ou você quer o resultado útil daquela sua visita, como você fez lá em Propriar. Né? Então, isso tudo é isso. Questão... E eu gosto de despachar com advogado. Veja, nenhum advogado já, entrando na parte de dicas, pelo menos comigo, eu não digo. Se disser isso, eu já me perdoe, não mostro uma boa técnica. Você não deve pedir para o juiz dizer, doutor, e aí, você acha que vai dar para soltar? Esse advogado não sabe que se eu disser isso, eu sou suspeito, eu não posso dizer. Né? Porque tem juiz que diz, então deixa ele dizer. Não pergunte. Né? Não pergunte, porque senão você causa isso. Então, é tudo com muita forma. Para tudo, Fábio, eu acho que tem que ter jeito, a gente tem que aprender. Tudo é como, você vê que eu fiz esses vídeos agora, tudo é como eu começo uma audiência, como eu faço a identificação, como eu faço isso aqui. Não é propaganda dos meus vídeos, não. Mas tudo é como eu vou despachar com o juiz. Não é de qualquer jeito. Então, quem vai despachar com o juiz tem que saber como fazer isso. Não há um modo só, mas eu tenho que saber fazendo. Você falou que sou eu que edito, produzo vídeo, sim. Todo sábado eu aprendo um negócio diferente dessas coisas. Todo sábado, o meu sábado de manhã, ou eu leio um livro todo, ou eu aprendo alguma coisa. E tem que ser aquilo que eu não sabia. Não, você já mexeu isso. Não, isso aqui então não pode ser do sábado de manhã, pode ser de outro dia. Sábado de manhã é isso. Então, eu digo mesmo para o advogado, eu nunca despachei com juiz, aprenda. E não veja só uma pessoa, não. Leia, estude, antes se qualifique. Isso fica para você. Isso lhe dá dinheiro se você souber fazer. E mesmo que você precise gastar para aprender, faça, porque é necessário você saber fazer.
Que aí seria investimento. Essa questão do atendimento, Fernando, o que é que diz o nosso estatuto? Que o advogado tem direito de despachar, de conversar diretamente com o magistrado. Mas o que é que eu entendo? Tem que existir todo um bom senso nessa situação. Então, por exemplo, se eu vou despachar com a magistrada de Propriá, de Laranjeiras, o que é que eu faço? Eu ligo no dia anterior, pergunto como é que o juiz, se ele atende logo cedo, se ele atende no final do expediente, se ele precisa que agende. Porque quando diz, não, doutor, o senhor pode vir. E aí o que é que eu faço? De estratégia que eu criei, por exemplo, no comecinho do Bessa. Eu vou cedo, 7, 7h30, eu chego por lá e tento ser recebido antes do início das audiências. Outros assessores dizem, não, Fábio, deixe para vir no final, porque a juíza já chega em cima do horário da audiência, então, até para poder lhe atender com mais calma, então eu já vou no final do expediente, 11, meio-dia. Então a gente vai se adequando à situação. Não adianta chegar no meio do expediente, 9h30, a pauta carregada de audiências, um monte de gente para ser ouvido, menino correndo ali no corredor do fórum, chorando, e o advogado querendo despachar com o magistrado. Ele pode até atender, mas você sabe que esse atendimento ele não vai ser produtivo, você não vai conseguir passar a mensagem, o magistrado não vai ter atenção. Então o colega tem que ter esse bom senso, esse jogo de cintura, e não simplesmente querer impor sua vontade. E aí eu faço até uma confidência. E no seu caso, Sim. só o parênteses, e não é nem só bom senso. Você falou bem, eu tenho estratégia, eu desenvolvi isso, eu vi com experiência, eu aprendi a fazer. Eu aprendi a fazer isso. Eu não fiz de qualquer jeito. Não, eu acho que dá para fazer assim. Não, você montou com base na sua experiência, o que é que faz? Você disse, eu quero o resultado útil, como é que eu chego aqui? Aí você desenvolveu a estratégia. É mais do que, não é licólogo higiene, tá? Mas é mais do que bom senso, é aprendizado mesmo. Ou seja, não fazer de qualquer jeito. Eu tenho que aprender como ir, em que momento, como é que funciona melhor. Né? Conta isso aí, fazer uma confidência. Não, e já aconteceu, eu lembrei até do magistrado. Só lembro que você está fazendo confidência numa live. Viu? Não, a confidência é de que em 14 anos de advocacia, Fernando, nunca tive esse tipo de problema, de embate no atendimento e tal. E muitos colegas, infelizmente, que estão começando, às vezes, no presídio, no presídio teve confusão, não teve acesso, enfim. E aí, às vezes, falta essa maturidade, né? Se eu vou ao presídio, existe uma série de regras para revistar, para ter acesso ao cliente, eu consigo me adaptar a isso, para que tenha, e aí como você disse, mais do que razão, eu tenha estratégia, atinja o meu objetivo e seja feliz. Não adianta, porque eu vou falar de qualquer jeito, porque eu tenho direito, porque eu vou chamar, acionar a comissão de prerrogativas, vou acionar a B, e a utilidade disso. Teve utilidade naquilo que você se propôs a fazer, ou então o magistrado está substituindo em uma outra comarca, em uma outra vara, e você perguntar se ele poderia lhe atender naquele outro ambiente para tratar de um processo de outra vara, e eles, não, pode vir, e aí você vai, se dirige, conversa, explica, enfim. Então, muito mais do que ter razão, é você ter essa estratégia e atingir o seu objetivo, que é ser atendido. Né? Várias vezes, eu não agendei, cheguei para falar com o magistrado, a magistrada, e aí estava tendo audiência, entrei na sala de audiência, sentei e fiquei aguardando tranquilamente com o meu livro, até que o magistrado disse, doutor, o senhor quer falar comigo? Quero. Pronto, eu vou abrir aqui uma exceção aqui. Olha, fulano, segura aí um pouquinho aí. O doutor está aqui lendo o livro dele, mas vamos liberar ele logo. Pronto. Fui lá, expliquei, ele atendeu, mas sem qualquer tipo de imposição ou de embate, né? E como a própria legislação estabelece. O direito é do atendimento e não da hora que eu quero ser atendido. Até porque a audiência tem outros advogados lá que estão sendo também merecem. Também, né? O respeito que ele tem que me tratar, ele vai tratar com os colegas que estão com a audiência agendada, as partes, né, as testemunhas, eventualmente a pessoa que está presa porque fica aguardando terminar o ato para poder levar a pessoa de volta. Então, existe uma série de fatores aí que também precisam da atuação, né, judicial. Uma outra situação, Fernando, que a gente se depara, e eu converso muito com os colegas que estão começando e ficam me questionando, é naquela primeira resposta à acusação, o cliente é citado, e eu ainda me deparo, eu não sei qual a realidade enquanto magistrado, me deparo ainda com colegas fazendo aquela defesa, juntando só o rol de testemunhas, dizendo que vai provar ao final as alegações, a defesa do seu cliente, a inocência dele, e eu, pelo contrário, isso sempre me incomodou, sempre busquei
fazer uma defesa mais ampla possível, como a própria Constituição estabelece. Rol de testemunhas, eventualmente uma prova técnica, enfim, buscando subsidiar o juízo para que ele tenha melhores condições de decidir. Até porque muita coisa a polícia não traz pela deficiência na investigação, ou porque não focou naquele ponto que a defesa entende que é importante. Então, alguns colegas ainda ficam, não, o juiz ele não gosta porque vai ter essa perícia, tem um monte de testemunha, enfim. Como é que você encara isso? Como é que você tem visto isso enquanto magistrado? A despeito da reforma de 2008, ainda a gente se depara com aquela defesa, né, que apenas é a defesa prévia de antigamente, que se limitava a apresentar rol de testemunhas, né? E que já era uma defesa prévia intempestiva, né? Sinceramente, eu acho que quem usa a resposta à acusação, a resposta escrita à acusação, para fazer uma defesa prévia, como era aquela, para mim já é intempestivo na atuação. E eu não critico, aí eu vou usar esse espaço para fazer referência aos dativos que trabalham comigo. É a única vez, você está criticando os dativos da sua unidade, porque eles só começam a defesa na resposta escrita. Por quê? Porque, de fato, o sistema acusatório e a estrutura do sistema de justiça como um todo, ele prejudica quem não tem. Eu disse que o rico aqui já vai para a delegacia com o advogado. Pago, vai para lá. A defensoria não tem estrutura. Faltam muitos advogados, defensores públicos, há pouquíssimos advogados, defensores públicos, há várias comarcas que não têm advogado, defensor público, e aí o que é que você tem? A defesa começa efetivamente com a resposta escrita. Mas mesmo assim, alguns ainda fazem essa defesa que você disse, ainda chamam a resposta escrita de defesa prévia, que não há. Tem estagiário meu que ainda vê, ele te chamou errado, mas não é mais defesa prévia. Então, não, ele foi como ele chamou. Bom, ele chamou errado, eu não vou ser conduzido ao erro. Então vamos chamar resposta escrita, porque é a forma como a lei chama. Então veja, ali é muito tarde para defender. Porque o que a gente vê? Quando você não pede, tem que pedir perícias e outras para serem feitas em juízo, tudo já vem feito em termos de quais são as testemunhas que vão ser ouvidas como regra. Eu não tenho dados empíricos, né? A gente não tem muita questão de pesquisa, não tem cultura de pesquisa empírica, né? Para dizer assim, 90% dos casos o juiz sentencia com as mesmas testemunhas que vêm do inquérito. Mas deve ser algo do tipo, eu suponho. Ou seja, as mesmas testemunhas que vêm de lá, como regra, são aquelas que a gente usa para instruir. Portanto, se é assim, onde é que o advogado tem que arrolar as testemunhas e pretender que a prova seja produzida? É apenas na resposta escrita ou defesa prévia? Ou pior ainda, só nas alegações finais, como muitos deixam para fazer? Cara, as testemunhas já vêm arroladas desde o inquérito. A defesa tem que começar no inquérito, que vocês chamam, num provimento que é de OAB, que na verdade já era para ser no CPP mesmo, de você fazer efetivamente a investigação preliminar defensiva, ou seja, de você assegurar que a parte, que o acusado, o investigado no caso, tá, que o investigado tenha direitos durante a investigação. O delegado não está errado em fazer o inquérito como ele faz. O que está errado é a forma do inquérito. Porque tudo vem e aquela... É mais ou menos... Eu ainda peguei o caso, não vou dizer o nome da pessoa, ela não é mais magistrada, em que ela digitava, os termos já ficavam mais ou menos prontos, né? Como se viesse a delegacia. E ia perguntando, eu fui para a vara dessa, que era desse jeito, eu disse, acabou com isso aqui. Enquanto eu tiver aqui com o meu mês, não é desse jeito, não. Não, mas doutor, adianta. Eu digo que eu não vou adiantar, porque assim é nulo. Eu vou repetir, era repetir mesmo, digital. Os termos já ficavam prontos. Eu digo, não, aqui comigo não. Enquanto eu quiser me tirar daqui, me tire. Mas eu aqui é desse jeito. Então o advogado tem que colaborar com a prova. Não é só na resposta escrita, mas considerando que ele foi chamado para ser advogado só ali. Ele tem que fazer resposta. Eu insisto naquela questão de que eu não quero errar. E o promotor me ajuda a não errar, assim como o advogado me ajuda a não errar. Eu não sou senhor arrogante dele, que eu sou juiz, sou Deus, quero um plano mais alto para mim, eu quero estar certo. Nada disso. Eu quero ajuda mesmo. Olha, isso é um processo dialético. A dialética é a forma. O resultado é em função das teses e antíteses. Quer dizer, eu quero isso. E o advogado cumpre o seu dever com a justiça quando ele faz isso. Repito, porque tem um juiz ou outro que não gosta, que tem que fazer um despacho
que é você ratificando o recebimento, né, e designando a instituição para você dizer se absolve ou não sumariamente. E tem juiz que não gosta porque dá trabalho. Então, não se baseie por esta referência específica. Porque eu pelo menos desejo e quero crer que a maioria não é assim. Eu gosto de ser ajudado pelos advogados, pelo Ministério Público. Portanto, a referência tem que ser o dever ser. Como é que eu faço isso? Mas você não é advogado para agradar juiz. Eu não estou dizendo que você tem que chegar chutando o pé de peito, derrubando a água, o café do camarão. Nada disso. Estou dizendo que você tem o seu principal compromisso é de prestar assistência ao seu cliente. E aí você vai, porque um juiz tem raiva disso e vai fazer isso. Eu não digo que você provoque desnecessariamente naquela lógica de causar indisposição inconsciente. Não é isso que eu estou dizendo. Né? Seja inteligente, emocional e socioafetivamente. Mas se você, eu faço isso porque o meu dever me incumbe. E isso vai provocar uma determinada reação, um desconforto que não deveria um juiz. Paciência, tem que fazer. Eu sempre disse, olha, eu cumpro algumas tarefas. Eu vou contar, não sei se vai dar tempo, mas eu vou contar aqui uma experiência de um colega meu. Ele disse, rapaz, eu não vou falar. Teve um caso que veio me perguntar se julgava suspeito ou não. Eu disse, rapaz, se eu decidir assim, o cara vai achar assado. Se eu julgar assado, o cara disse, olha, primeiro, eu não decido nada levando em conta o sentimento do outro. Como era melhor que não fosse. Eu disse, olha, se eu precisar considerar a opinião dessa pessoa em função de como eu decido assim o assado, eu me julgo suspeito. Eu disse ao colega que vem dizer, você tem, nesse caso, a obrigação de julgar suspeito. Se você está com receio de decidir assim, que a pessoa vai ficar, isso vai causar um mal-estar, né? Você já é suspeito, não julgue. É isso que a gente tem que buscar, sabe? É esse projeto ideal. Então você constrói as suas premissas como juiz, como advogado, baseado nisso. Se não for para ser assim, então não estude, seja pragmático, ou seja outra coisa. E se você está muito preocupado em sempre agradar, aí eu não sei nem qual é a profissão que está mais próxima, mas não é juiz e nem é advogado. Né? Não estou dizendo que você ser um cara antipático e grosseiro, nada disso. Mas não é o propósito sempre agradar. Não é essa o norte, né? E eu acredito, Fernando, que com os crimes utilizando-se de tecnologia, de internet, de crimes eletrônicos, é cada vez mais imprescindível, por exemplo, a prova digital. Então, se você está apurando um caso de crime sexual na internet, de pedofilia, de estelionato ou de extorsão praticados na internet, essas fraudes com a utilização do WhatsApp, a prova testemunhal ela vai ter muito pouco valor ou nenhum valor. Então, se a defesa não requer, por exemplo, uma perícia no aparelho celular, no computador, no pendrive, ele vai se escorar no depoimento do próprio denunciado e de um eventual testemunho. Então, é nesse momento, e a importância dessa atuação mais efetiva, ela deve aumentar cada vez mais. E mais, Fábio, só nisso aí que você falou, deixa eu me meter. Eu gosto de, quando eu sou convidado, porque eu posso falar mais. Juliana disse que eu sempre falo mais do que o convidado, né? Aí aqui, como eu sou convidado, eu posso falar mais. Mas veja, não é nem só sobre a prova em si, é a matéria. Sim. Tem matéria que eu não conheço. É fato, eu sou juiz de competência plena, significa que eu conheço em tese sobre tudo. Mas significa também que minha obrigação de conhecer tudo é muito grande, portanto eu não consigo conhecer tudo. Eu preciso ser ajudado pelos advogados. Eu vou contar aqui um caso de uma advogada novinha. Se eu não me engano, o nome dela é Luana. Não sei se é esse o nome. Ela era do advogado previdenciário. Muito diligente. Sabe aquela que durante a instrução ajuda? Muito diligente. Eu disse, essa menina já foi estagiária em coisa, por exemplo, porque ela compreendia muito, sabia o que perguntar. Isso não é improviso, isso é aprendizado, tá? E depois, durante a execução, foi procedente, né, a sentença que eu dei de previdenciário na audiência. E aí o despacho, ela fez uma execução invertida, um negócio que o meu modelo, que eu catei e não achei, não tinha. O advogado disse, não, o estagiário disse, olha, copie quase ipsis literis os pedidos dela. Por quê? Porque eu fui, aí, olhando a construção do despacho, eu disse, está perfeito. Perfeito. Se for Luano, enfim, mas estava muito bom, muito bom. Advogada novinha, diligente, qualificada, sabe? E veio isso e me ajudou. Meu despacho hoje, da execução invertida, quando o advogado pede, não o INSS vem, ele pede para... Foi essa advogada que me ajudou a construir. Então, eu não vejo por que não contar com essa colaboração. E é isso também, Fábio, tem que haver uma discussão de parte a parte. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser servil, nem nada disso.
Mas a gente, assim, compreender como instituições que necessariamente têm que colaborar. Não tem como ser diferente. Paulo está botando aí sobre a antecipação tutelar processual, entendeu? E na live que a gente fez, a gente falou sobre negociação, né, a justiça negociada. E isso é fato. Como é que você negocia quando você não colabora? Né? Então, é essa compreensão, e tem, repito, óbvio que o juiz não é parte de processo, de nada. Mas ele é sujeito e a gente tem que colaborar nesse esforço de efetivamente entregar uma boa prestação justiça. Toque aí, porque eu já... E até pegando um exemplo de Paulo, que está aqui participando ativamente da nossa live, eu me lembro de uma decisão dele de rejeição de denúncia, no caso teve repercussão nacional, daquele ator da Rede Globo que acabou morrendo afogado lá em Canindé de São Francisco, e naquele momento ele já entendeu a ausência de responsabilização criminal do secretário de turismo ou de obras do município, e naquele momento ele já houve essa rejeição, ou seja, não teria o menor sentido se ele desde o início se convence da ausência dos elementos do tipo, da culpabilidade, enfim, para que receber essa denúncia, marcar uma instrução processual, para ao final ele dar uma decisão onde haveria absolvição. Evidentemente que o contrário, eu, enquanto advogado, não concordaria. Você antecipar essa decisão para condenar sem permitir a produção da prova, já que a prova vem pronta do aparelho estatal, quando eu falo polícia, Ministério Público, que agora pode investigar, mas para absolver, sim, mas para condenar, não. Então, é exatamente isso. Ele colocou aqui. TJ confirmou exato. A decisão. Paulo, me conte aí se houve recurso ou não. Bom, se houve recurso ou não, eu ainda vou falar com liberdade acadêmica aqui que posso. Veja, não me surpreende a sentença. Primeiro, a decisão dele que rejeitou. Veja, primeiro eu conheço o Paulo, dos juízes mais preparados do Estado de Sergipe, em direito penal, voltará para cá sendo... Eu não gosto de ficar comparando, não, mas não é porque ele é meu irmão não também, que para mim vai ser o mais. Tá? E não me surpreende você me dizer isso. Dá trabalho você fazer uma decisão dessa. Né? Veja que deu tanto trabalho a ponto do Ministério Público recorrer disso ao TJ, certo? Enfim, é complicado você disso aí que não sabe se recorreu e se já foi assim. Mas veja, deu trabalho. Então o juiz, pois o tribunal, o juiz poderia dizer, olha, eu não vou fazer, quer dizer, eu vou deixar. Cara, mas olha, para quem tem vergonha na cara, um processo é uma coisa complicada. Então, não vamos presumir que não, isso não é nada. Como não é nada? Mas talvez não é o caso de Paulo, que realmente atuou. Eu fico querendo prestar atenção no que ele está escrevendo e aí fica olhando. Mas que Paulo que analisou efetivamente o caso e compreende. Né? Mas muitas vezes você pode ter 1.000 e tantos processos, 2.000, e você achar, não, um processo que é um processo é um... Não, cara, ali alguém está sendo acusado de alguma coisa, de matar alguém. Então, pelo amor de Deus, então vamos fazer isso. E eu digo, não só o juiz tem que ter esse trabalho que Paulo teve, ter que compreender as coisas como Paulo compreendeu, que está aí estudando, como o advogado tem que nos ajudar. Eu tenho, por mim, que o advogado que, nesse caso, atuou, deve ter dito, feito, claro, que se não tivesse feito, tenho certeza que Paulo decidiria do mesmo modo. Mas é o advogado quem tem que colaborar com a construção da decisão. Então, para isso, você precisa compreender também, primeiro, todos os fatos e dizer, não, o juiz vai ter trabalho, mesmo para manter ou para... Não interessa, não é esta a preocupação primeira dele. Haja com inteligência emocional socioafetiva na condução para isso, mas se preocupe, sobretudo, em atuar de forma consentânea com o seu entendimento jurídico e com o seu compromisso com o seu cliente. E aí, até me lembrei agora também, Fernando, uma vez fui despachar um processo com um colega seu, o doutor Alexandre Magno. E aí suscitei uma tese... Muito gente boa e muito bom. E ele... Expliquei, disse, Fábio, isso aqui está completamente diferente do meu dia a dia. Eu entendi a sua tese, vou parar, vou estudar, mas disse assim, aguardo uns 20 a 30 dias, porque eu vou realmente me debruçar, porque aqui eu faço muito furto, muito roubo e tal, e realmente é uma tese muito interessante. E a gente tem que compreender isso, e por isso também a importância de despachar mais ainda, veja, mais ainda, nesses processos que nós sabemos que não é o dia a dia do magistrado, de uma vara criminal. Tem muito processo de furto. Por isso que eu digo, então, da compreensão. Né? Nova, perfeito. Então, mais ainda a importância. E já também citando outro magistrado, que eu respeito muito, conversei com ele antes da pandemia, doutor Pedro Rodrigues. E aí, começando com muito ele, bom também.
falando e tal, até na vida dele, que ele já foi militar na Bahia, e ele disse, olha, eu gosto de advogado preparado. Porque ele lança as teses dele. O que é preparado em regra não vem para fazer confusão, fazer bagunça, gritar em audiência. Ele vai trazer as teses dele, eu vou me debruçar e vou decidir, concordando ou não. Então, a relação ela é muito mais de cooperação, de apresentar a tese. Né? Não vou ficar com receio de desagradar, mas sempre com cordialidade, com respeito. Então, ele me disse isso e eu fiquei muito contente, porque é uma forma também de você elogiar daquele esforço que a gente tem de comprar livros, de se debruçar, de pesquisar precedentes, de despachar. Né? E, ao final, se tiver êxito, a felicidade de ter realmente conquistado e atingido aquele objetivo de forma correta, de forma lícita. Né? E você vê, durante alguns comentários, não tem como responder todos, mas aqui eu coloco, não, porque tem juiz que tem faz assim, faz assado. Tem juiz para todo gosto, tem juiz, tem advogado para todo gosto, tem gente para todo gosto. Mas é bom ver esse tipo de coisa. Veja, Alexandre, outro que não me explicou, Pedro também, mas a gente disse, olha, eu não sei, eu vou estudar isso. É tudo que o advogado quer saber. Primeiro que se for verdade, a tese se conformar aquele fato, pronto, ganhei. Né? Porque melhor o juiz fazer de conta que sabe, ignorar e julgar de outro jeito. Né? Então você ouvir isso, então, são bons exemplos que quem está trazendo eles, os juízes, existem por você, um advogado. Então isso é muito importante, é muito importante. E essa lógica, rapaz, ninguém sabe tudo, não. A gente tem que ajudar o outro a aprender. Tá? Eu quero, como juiz, eu sou aprendedor, tem um livro que chama Mindset, né? Mindset, que é você ter uma mentalidade de aprendedor e tal. Você também ouve muito Murilo Gun, ele usa essa expressão, aprendedor. E essa lógica, eu estou para isso. Então, se um advogado vai me ajudar, se um Ministério Público vai me ajudar, eu quero. Meu compromisso é tentar errar menos, meu compromisso é tentar aprender mais, e é hoje saber mais que hoje. Vou tentar levantar aqui as coisas sem derrubar. Chegou na Amazon aqui meu livro, eu nunca tinha lido Aury Lopes, né? Estão os dois empacotadinhos, porque eu quero ver essas teses ainda todas. Vou abrir hoje, sabe? E aí eu nunca tinha lido Aury, vejo e tal, mas muito, é um esforço. Não compreendo. Eu vejo, acompanho ele aqui, mas eu disse, não, agora eu vou ler porque tem gente que tem manual, mas não tem doutrina, né? Isso eu acho que ele já está construindo um pouco como doutrina. Não sei que eu sou doutrina. Aprender. Parece que deu uma travada aí, não sei se o seu for ver. Não, e esse é o nosso maior investimento. Né? Eu também estou lendo esse daqui, de um magistrado, que é processo penal contra autoridades, de um juiz que eu conheci, que ele é do Paraná, veio a Sergipe, como juiz do Supremo, né, nomeado para fazer uma instrução num processo de uma juiz instrutor, prerrogativa. Né? Meu amigo, só temos 1 minuto e 20. Quero lhe agradecer. Jogue duro aí. Novamente. Foi um bate-papo muito, muito proveitoso para os colegas que estão acompanhando também, para desmistificar muito dessa relação advocacia, magistratura, que deve ter muito respeito, mas, sobretudo, de nossa parte, colegas, dedicação, estudo, para poder apresentar para o magistrado as teses. E se aquela tese, no primeiro momento, não foi aceita, sempre perseverar, persistir, né? E como o Fernando disse, apesar de ser magistrado, sempre procurarmos dar o melhor para o nosso cliente, com boa-fé processual, com colaboração, enfim. Eu acredito que todo o sistema de justiça ganha quando há essa interação sadia, né, desses atores jurídicos. Então, meu amigo, faltam 30 segundos, sua última mensagem. Obrigado a você, mais uma vez, pelo convite, e estamos juntos. Sou um aprendedor e gosto de participar de lives com você, porque eu aprendo toda a vida com suas afirmações, com o pessoal que comenta aí também. Muito obrigado a todos. Tamo junto, vamos pro Tetra, viu? Quando precisar, tô aqui. Obrigado, forte abraço. Bora pra action. Bora pra action.